Pronto, agora sim. Então, boa noite, graça e paz. Então, continuando na nossa última aula, o que a gente estava vendo ali eram as formas como o Espírito Santo ele se manifesta, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, assim, é fácil a gente ver ele se manifestando no Novo Testamento, é óbvia a manifestação, principalmente após a ascensão de Cristo, após a ressurreição de Cristo, fica bem clara várias formas de manifestação do Espírito Santo. Então, o que a gente estudou na última aula foram algumas outras que não são tão óbvias, não são tão evidentes, a gente viu também, e também no Antigo Testamento, né? Como é que o Espírito Santo se manifestava também no Antigo Testamento. Hoje, continuando aquela aula, a gente falou rapidamente já sobre os dons do Espírito e hoje a gente vai estudar um pouco mais em detalhe. Como eu disse, tem um texto que é bem conhecido sobre os dons do Espírito, mas eu queria dar uma geral na Bíblia, porque esse não é o único texto. Ele é obviamente o mais famoso. A gente está falando de 1 Coríntios 12, isso aí é um texto que todo mundo já conhece, já leu muitas vezes, mas não é o único lugar na Bíblia em que ele fala desses dons. Não é o único lugar da Bíblia em que Paulo especificamente menciona, né, quais são os dons. Nesse lugar a gente gosta de citar porque ele tem uma lista, então fica mais fácil a gente ver, entender, porque, enfim, é mais fácil você ver a lista. Mas tem muitas outras coisas que acontecem na Bíblia também que a gente pode entender como dons ou como frutos do Espírito. Tá? Então a gente vai primeiro começar pelos frutos do Espírito, alguns, tá? Eu não fiz todos, mas eu fiz uma lista de alguns dos frutos do Espírito, e isso a gente vê ao longo da Bíblia toda, especialmente no Antigo Testamento. Eu procurei pegar os frutos todos do Antigo, e aí a gente deixa os dons para o estudar a partir do Novo Testamento. Tá? Então, vamos começar do começo. É uma aula de Bíblia, vamos ler a Bíblia. Abram, por favor. Bom, isso aqui é fácil, primeira página da Bíblia. Gênesis 1, verso 1 e 2. A gente já leu esse na última aula, mas é sempre bom reler para saber. O que está dizendo lá em Gênesis 1, 1 e 2? Deixa eu compartilhar minha tela também. Aí a gente vê junto. Pronto. Estão vendo minha tela aí? Pronto. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Pode ler? Pode ler. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até que eu louvei o hino, né? Isso, exatamente. Esse aqui a gente mencionou na última aula. O hino menciona também esse texto aqui. Então a gente pode ver que no primeiro verso da Bíblia já está lá. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a gente já tem o Espírito Santo logo na criação como uma das figuras importantes da criação. Né? Ele estava ali sobre as águas, disse Deus Pai, haja luz, houve luz e assim por diante, e assim continua a criação da terra, dos seres vivos e tudo mais. E no capítulo 2, onde ele explica mais detalhes da formação do homem, a gente vai ver, quer ver, no verso. Cadê? Capítulo 2, verso 7. No verso 7, capítulo 2, verso 7, ele diz assim: ó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Na tua tradução ele diz o fôlego da vida também? Em todas as traduções Sim, está dizendo o fôlego da vida? sim. Esse fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O fôlego da vida aqui é um verbo em hebraico que eu já mencionei, é ruá, o verbo ruá, eu não sei a pronúncia correta, acho que é ruá, que significa vento, sopro. Né? Daí a tradução fôlego da vida. Por quê? Porque esse verbo ele é utilizado quando ele se refere especificamente ao Espírito Santo. Então, quando ele soprou na narina do homem, ele soprou o espírito no homem. E logo em seguida fala, e o homem passou a ser alma vivente.
né? Então você tem aí de novo mais uma forma em que o Espírito ele atua, não só na criação do planeta como um todo, como na criação do próprio homem. Na última aula a gente viu também um outro verso, que eu não lembro de cabeça agora onde ele está, mas que ele fala que quando o Espírito deixa o corpo, se não me engano é um salmo, que quando o Espírito deixa o corpo não é mais nada, ele não vale mais de nada, ele não serve para mais nada, ele está morto. Né? Sem o Espírito, o corpo está morto. Então aqui ele está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito da vida, né? Mas ele se refere também à alma. Né? Então a referência direta é a alma, mas a alma ela só subsiste, ela só existe quando ela está, digamos, é, firmada no Espírito de Deus. Tá? Então, a gente vê aqui que ele é um coautor da vida. Esse é um dos frutos do Espírito. A vida é um dos frutos do Espírito. E a gente pode ver em Gálatas 5, 22 e 23. Alguém abre para mim, por favor? Gálatas 5, 22 e 23 e pode ler? A gente vai ver aqui que tem vários outros frutos do Espírito. Né? Então, além dos dons do Espírito, os dons do Espírito são coisas que o Espírito dá para a gente para que a gente possa usar. Mas o fruto do Espírito são as consequências desse uso. Quer dizer, quando você crê em Deus, quando você crê no Espírito Santo, e quando você recebe o Espírito Santo, assim que você crê em Jesus e aceita, né, a salvação de Cristo, que você recebe o Espírito Santo de Deus, você passa a dar frutos. E quais são esses frutos? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Lê para mim, por favor. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Perceba, esse texto aqui é um que eu já tinha comentado uma vez, quando eu falei de lei e de graça. Esse texto aqui eu mencionei também na aula que a gente falou sobre. Eu acho que foi nessa aí, de lei e graça, né? Quando a gente falou da Novo Testamento, a nova acordo que Deus fez com os homens, né? Esse ponto específico, contra estas coisas não há lei. Ou seja, isso aqui a gente pode adotar como uma lista das coisas que são um resumo da lei e que são consequências de quem recebe o Espírito. Por isso se chama fruto. Né? Uma árvore, ela nasce, cresce, e o que, que ela dá como resultado positivo? Ela está dando o fruto. Então, quando você tem o Espírito Santo, o fruto que você deve manifestar é isso aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Isso aqui são coisas, é uma lista também de Paulo também, que ele está listando aqui quais são alguns frutos que o Espírito, por meio do Espírito, a gente pode dar. Né? E a gente dá esses frutos para quem? A gente dá isso para o próximo, a gente dá isso para o meu irmão, a gente dá isso para as outras pessoas. Né? Então a gente trata as outras pessoas com amor, com alegria. Nós recebemos a paz e manifestamos essa paz. Longanimidade, paciência, né? Benignidade. Então a gente trata as outras pessoas com bondade, ou pelo menos deveria tratar as outras pessoas com bondade, esse é um dos frutos do Espírito. E fidelidade. Tá? Então, a gente viu já que o Espírito Santo ele é coautor da vida, ele dá a gente, ou então o fruto, a manifestação do Espírito na nossa vida, ela se dá através desses itens aqui que a gente viu agora. Né? Além disso, o Espírito Santo ele também dá aos homens o dom da profecia. Isso também a gente já viu na última aula, então vou pegar um verso só para a gente relembrar. Números 11, 25 e 26. Esse aí pode deixar que eu leio porque é um verso só. Números, cadê? Números 11, 25. Então o Senhor desceu da nuvem e falou, esse é o verso que eu estava falando. Tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Não é o que eu estava falando, mas é o que eu queria falar mesmo. Então, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Tá? Então, isso aqui também é um dos frutos do Espírito. Então, é uma das formas em que você vê a manifestação do Espírito de Deus por meio dos homens. A profecia. A gente vai falar, isso é um dom também, tá? A gente vai falar dela daqui a pouquinho com mais detalhes. Outra coisa, o Espírito Santo ele ensina. Então, Neemias
9, verso 20, a gente pode ver isso aí. Tem outras passagens no Novo Testamento que falam sobre o ensino, né, do Espírito Santo. Peraí, é Neemias ou é Números? É Neemias, né? Neemias 9, cadê? 20. Então lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Então está aqui mais uma característica, Neemias 9:20. É esse também, o ensino, ele também é um dos dons. Também é uma forma como você tem uma manifestação do Espírito sobre a nossa vida. Né? Ele concede, eles concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Então o Espírito Santo ensina. E também dá testemunho. No mesmo capítulo, no 9, um pouquinho mais para baixo, no verso 30, a gente vê isso aqui. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por médio dos teus profetas. Então ele ensina e ele dá testemunho. E repara que nesse caso aqui, ele está dando testemunho testemunho contrário. Né? Então o espírito, nesse caso aqui, ele está agindo como um advogado de acusação, não como advogado de defesa, baseado na atitude daquele povo lá. No entanto, você suportou eles e por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito por intermédio dos teus profetas. Tá? Então, ele ensina, ele dá testemunho e ele dá direção também. Tá? Então, só voltando na lista aqui, coautor da vida, ele dá o dom da profecia, ele ensina, ele dá testemunho e dá a direção. Em Salmo 143:10. Salmo 143:10, a gente pode ver um exemplo do Espírito direcionando. Vamos lá, Salmo 143:10. A gente vê: ensina-me a fazer a tua vontade. Olha lá de novo o ensino. Pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Então aqui você tem de novo, dois dos frutos do Espírito, né? Que é o ensino, o Espírito ensina e o Espírito guia. Ensina-me para fazer a tua vontade e guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Então isso aqui também são formas de manifestação do Espírito Santo. Tá? Além disso, em Isaías tem outros 4 itens que já vem na sequência, já está tudo junto lá em Isaías 11, verso 2. Eu falei que a gente ia ler a Bíblia hoje, né? Então, vocês estão acompanhando ou eu estou indo muito rápido? Quer que eu vá um pouquinho mais devagar? Olha, estou preferindo acompanhar você porque está rápido demais para eu achar os textos aqui na Bíblia. Tá, eu vou dar mais um tempinho então para a gente achar o texto, porque é legal a gente ter essa referência. 11? É Isaías 11, verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha lá. 6 itens que são características, que são frutos do Espírito, que são consequências daquele que recebe o Espírito. Então aqui ele tem 6 itens: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Percebe que aqui ele falou 3 vezes, 3 coisas relacionadas à inteligência do homem. Então ele fala em sabedoria, ele fala em entendimento e ele fala em conhecimento. Né? Além disso, então assim, o Espírito não é só uma coisa assim etérea, distante, não, ele dá também diretamente na nossa inteligência, ele atua também junto com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento. Eu tenho uma dúvida interessante que é o seguinte, por exemplo, há uma diferença, né, entre inteligência e sabedoria. Eu gosto de dizer o seguinte: Deus fez todos os homens com a capacidade de inteligência, mas eu tenho para mim que a sabedoria ela vem de Deus. Entende? É porque, assim, um homem pode ser sábio sem o Espírito de Deus? Eu não sei. Eu juro que eu não consigo enxergar como isso seria possível.
Então, existe realmente uma diferença, né, entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é quando você sabe que existe alguma coisa, quando você conhece alguma coisa. Vamos dizer, eu sei que uma maçã é gostosa. Isso é conhecimento, né? Agora, sabedoria é quando você transforma esse conhecimento em ação. Quando você põe esse conhecimento em prática. E quando você põe esse conhecimento em prática de uma forma sábia, né? De uma forma inteligente, de uma forma, ah, digamos, que gere algum benefício. Então você tem essa diferença, né, entre o conhecimento, que é você saber alguma coisa, você conhecer alguma coisa, né, e você usar isso de forma sábia. Então você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, mas se você não transformar isso em sabedoria, não adianta nada. E a sabedoria vem de Deus. O livro de Provérbios praticamente inteiro fala sobre isso, né? E aí eu me lembro que Eclesiastes diz que do muito conhecimento também há muito enfado. É. E isso também é correr atrás do vento e não tem nenhuma valia debaixo do sol. E eu me lembro, quando eu entro nessa discussão de conhecimento e sabedoria, de alguns cientistas, aliás, muitos cientistas modernos especificamente, antigos também, mas mais modernamente isso aí ficou mais estruturado, em que eles têm um profundo conhecimento na sua área de conhecimento e mesmo assim ativamente lutam contra Deus. Então você tem muitos cientistas hoje que eles atuam diretamente falando que Deus não existe. Então, são cientistas, são pessoas que têm um conhecimento, que têm um doutorado, às vezes 2 doutorados, o cara escreveu 10 livros, tem todo o conhecimento do mundo, em astronomia, em biologia, em química, enfim, muitas coisas em uma área que ele tem um profundo conhecimento, mas não tem nenhuma sabedoria. Né? Porque o conhecer a Deus é a base da sabedoria. Né? Você saber que existe Deus é o que você transforma esse conhecimento em sabedoria. Então não adianta nada você conhecer tudo sobre biologia, tudo sobre química, tudo sobre astronomia e não conhecer a Deus. É inútil. Então, aí você entra justamente no que eu falei. Eu não enxergo sabedoria sem ser concedida de Deus. É engraçado, porque assim, você falou, conhecer a Deus é o princípio da sabedoria. Eu acho que é bem por aí. É isso mesmo. E essa sabedoria vem do Espírito. É o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza. É daí que vem a sabedoria. Né? O próprio Deus é a fonte de toda a sabedoria. E ele faz isso por meio do Espírito. E isso é manifesto por meio de nós, através do Espírito. Quer dizer, o Espírito agindo em nós gera esse tipo de resultado. Que é o que a gente leu agora há pouco, né? Que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, e são frutos do Espírito, que vem de Deus. Tá? Então, no caso especificamente da sabedoria, tem 4 textos. Eu vou pedir para vocês abrirem, e aí eu vou ler o terceiro, tá? Vocês abram, por favor, em Gênesis 41, 39, esse é o primeiro. Gênesis 41, 39. Outra pessoa abre em Êxodo 36, 2. Êxodo 36, 2. E eu vou ler 1 Reis 3, 12. Então, quem achou Gênesis já pode ler. Gênesis 41, 39. Eu vou abrir 1 Reis 3, 2. Eu estou em Êxodo já. Tá. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Olha lá. Deus te fez saber tudo isso. Agora percebam que quem percebeu, quem notou essa sabedoria, quem notou que Deus tinha feito isso, não foi um crente, não foi um cristão. Quem percebeu isso foi o faraó. O faraó, rei do Egito, né, falou que... Ah, não, peraí, o faraó, rei do Egito é o meu texto. Lê de novo. Faraó, disse a José, exatamente. Faraó a José, foi o faraó, sim. Deus te fez saber tudo isso. Saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Depois que ele falou dos sonhos, né? Que ele decifrou o sonho, né? Exatamente. E contou o sonho, não só decifrou, então, como contou, né? Perceba que aí a sabedoria manifesta por José foi percebida por um não crente. Então, quando você manifesta um dom do Espírito, quando você manifesta um fruto do Espírito, ou deixa eu colocar a frase de outro jeito, quando você manifesta um dom do Espírito, o fruto disso é percebido pelo não crente. E isso também é usado para a salvação.
isso também é usado como testemunho. Então a Ô, Renato, manifestação dos dons do Espírito, os frutos dessa manifestação geram salvação. Diga. então, nesse caso, Faraó já estava com aquele, vamos dizer assim, coração aberto, porque ele já tinha chamado todos os videntes e tudo mais para. Ele já estava focado nisso, né? Uhum. Eu acho que ele também já estava assim, predisposto, era só realmente o Senhor se manifestar que ele ia identificar. Então, mas ele percebeu qual foi o Deus, né? Ele percebeu que Ah, foi sim, o Deus de Deus, José. digamos, o Deus certo, o Deus de José que fez isso. Não foi, sei lá, O dele Tutmoses, ninguém ou sei lá que conseguiu, Deus né? que eles têm lá, Ra, ou sei lá qual, É, Osíris. nenhum conseguiu. Nenhum conseguiu. Né? Então ele percebeu qual foi o Deus que deu a sabedoria e ele deu testemunho, o próprio Faraó deu testemunho dessa sabedoria de José. Em Êxodo tem um texto parecido. Lê pra gente Êxodo, Rodrigo. Tá, é Êxodo 36:2, né? É. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir e realizar a obra. Na minha versão aqui ele diz assim, ó, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria. Êxodo 36:2. Deixa eu ver se nessa Bíblia aqui está assim também. Que versão que você está lendo? Deixa eu ver aqui, é NVI. Ah, tá bom. É, aqui que eu tô na Almeida, revista atualizada, ele diz isso aí, ó. O Senhor tinha posto sabedoria, né, a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Então aí, de novo, a gente tem mais uma manifestação, né, mais uma evidência da manifestação do Espírito por meio da sabedoria. Tem mais uma, em 1 Reis 3:12, se não me engano ele está repetindo o texto, ele está mencionando o texto lá de Êxodo. 1 Reis 3:12, vamos ver se é isso mesmo. E eis que faz segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual. Não, isso aqui ele está falando para Salomão. Nem depois de ti haverá. Então, Deus dando coração sábio. Dou-te coração sábio e inteligente. Perceba que aqui de novo ele está usando dois verbos diferentes. Sabedoria e inteligência são coisas diferentes. Da mesma forma como sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Então Deus deu a inteligência, por meio da inteligência a gente adquire conhecimento, e por meio do conhecimento o Espírito soma isso à sabedoria. Né? O próprio Deus soma isso à sabedoria. E tem mais um último texto que eu queria ler também, está em Marcos 13:11. Acho que a gente está lendo só do Antigo, vamos ler um do Novo também. Marcos, capítulo 13, verso 11. Olha o que está falando lá. Aqui é o próprio Jesus dizendo, tá? Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, está aqui de novo mais um dos frutos do Espírito Santo, né? Você tendo o Espírito Santo, você não precisa se preocupar com o que falar, você não precisa se preocupar com o que dizer. E isso ele está falando num contexto de evangelismo, tá? Ele está falando num contexto de pregar o Evangelho. No 10 ele diz, ó, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Então aqui ele está falando que a gente deve abrir a boca e falar, porque não é a gente que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar. Então, mais uma vez, o fruto do Espírito Santo sendo usado, a sabedoria, ou o conhecimento, a soma disso tudo, sendo usado para gerar salvação. Tá? Em última, digamos, o último objetivo no final é esse, é que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus seja manifesto na terra para que as pessoas sejam salvas. Tá? E aí a gente vê também que o poder do Espírito Santo ele é manifesto de outras formas. Ele também nos dá coragem para a defesa da fé. A gente vê isso em Atos 4:8, quando Pedro e João defenderam a fé após a cura do... Depois que eles curaram o coxo no templo, e eles foram defender a fé quando eles foram presos no Sinédrio. Então, Atos 4:8, a gente tem um exemplo disso aqui também. Quer ver? Deixa eu pular para lá. Atos. Eu não estou mais projetando, né? Deixa eu projetar aqui de novo. Share screen. Pronto.
Então, Atos 4, verso 8. Ué. Eu botei 8,4. 4,8, botei o contrário, peraí. 4:8. É. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. 4:8? É isso mesmo. A parte importante aí é o cheio do Espírito Santo. Então, quer dizer, quando ele foi levado perante o Sinédrio, esse trecho da Bíblia, o título que está na minha aqui é Pedro e João perante o Sinédrio. Então, um pouquinho antes ele fala que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, anciãos, etc., e botaram os dois lá para falar. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, e essa é a parte importante, lhes disse, autoridades do povo ancião, e aí ele começa a fazer uma pregação. Aqui ele começa a fazer uma defesa da fé. Então, o que o Espírito Santo faz? Além dele colocar a boca, né, a palavra na boca das pessoas, ele também ajuda a dar coragem. Porque imagina, ele estava na frente dos maiores poderosos ali da região. Os maiores poderosos da religião judaica estavam ali diante deles, o povo estava ali diante deles. E eles estavam sob risco de ser apedrejados. Então, não é só você abrir a boca e falar. É ter coragem para abrir a boca e falar. E essa coragem também vem do Espírito como um dos frutos do Espírito. Outro fruto do Espírito, Lucas 10, 17. Dá uma olhada ali em Lucas 10 e 17, o que está falando. Aliás, são dois textos, Lucas 10, 17 e Mateus 12, 28. Então, eu vou abrir em Lucas 10, 17, alguém abre em Mateus 12, 28. Eu vou ler o 17, enquanto isso vai abrindo em Mateus, tá? Mateus 12, 28. Então, Lucas, ele diz assim, ó. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se vos submetem pelo teu nome. Os próprios demônios se vos submetem pelo teu nome. Em Lucas 17. Então, aqui, de novo, você está por meio do Espírito, você recebe poder para repreender o diabo, você recebe poder para repreender os espíritos. Em Mateus 12, 28, lê para mim, por favor. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Pois é. Ele expulsa por qual poder? Pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. E quem está falando isso aqui? Jesus, né? Jesus. Então percebam que o próprio Cristo, Jesus, ele mesmo, ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus. Então aqui a gente vê de novo que o Espírito já estava se manifestando por meio de Jesus aqui na Terra. Quando ele foi embora, quando ele ressuscitou, ele fala, deixe-vos o Espírito, é porque ele vai, mas o Espírito fica. Não é que o Espírito ia vir, ele ia ficar. Ele já estava. O reino de Deus já era chegado. E isso é uma fala frequente na pregação de Jesus. Então, eis que vos é chegado o reino de Deus. O Espírito já estava junto com o Cristo aqui, e junto com Deus Pai. Eles estavam aqui na Terra juntos. E quando ele expulsa demônio... Eis que vos deixo, né, Renato? Então, eis que vos deixo, não é eis que vos vos deixa envio. porque já está e vai continuar aqui, né? Exatamente. Ele vai embora, mas o Espírito fica. E o próprio Cristo, ele próprio Jesus, Deus, ele próprio expulsava demônio pelo Espírito de Deus. O Espírito expulsava o demônio, porque o que é carne é carne. A carne pode dar tapa na cara do outro, mas não dá para expulsar demônio. Quem expulsa demônio é o Espírito. O Espírito expulsa o Espírito, a carne expulsa a carne. Então é o Espírito de Deus que expulsa o demônio. Não adianta você pegar o microfone e gritar alto para falar, sai demônio! Não é isso que vai fazer o demônio sair. Isso vai deixar a pessoa surda, mas o demônio não vai sair. Quem faz o demônio sair é o Espírito de Deus. É ele que age e ele dá poder para repreender o diabo. Então eu vou voltar lá para o começo só para a gente relembrar. Tá? Então ele dá a sabedoria, a gente já viu, que é por meio do Espírito que a gente tem a sabedoria, é por meio do Espírito que a gente tem coragem para a defesa da fé, e ele também coloca a palavra que a gente deve falar, coloca na nossa boca o que a gente tem que dizer. Ele dá poder para repreender o diabo, que foi isso que a gente viu agora.
E tem mais um ainda, que ele dá força também para a gente suportar perseguição. Então, dá uma olhada ali, em Atos 7,56, a hora que Estevão estava sendo apedrejado. Atos 7,56. Atos 7,56. Está na mão aqui. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Pois é. Eis que vejo os céus abertos. E aqui ele já estava, o pessoal já estava enfurecido, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, está aqui no 55, um pouquinho antes, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então aqui, de novo, a gente tem uma situação extrema, no caso dele, uma situação de vida e morte, ele ia morrer um pouquinho depois disso, né? A gente sabe o que acontece. Desculpa aí o spoiler. Spoiler alert, Estevão morreu apedrejado. Mas o Espírito deu força para suportar. Né? A hora que ele olhou para o céu, ele não viu pedra, ele não viu gente, ele não viu raiva, ele não viu ódio, ele não viu nada. Ele viu o poder de Deus, ele viu a glória de Deus sendo manifesta na vida dele. Né? E é Mesmo naquela interessante situação extrema. No final do apedrejamento de Estevão, fala: as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Exatamente. É ali que a gente conhece um dos nossos heróis. Spoiler. Spoiler alert. É ali que entra Saulo. Bom, então ele dá, além de poder para repreender o diabo, força para suportar a perseguição. Então isso tudo são manifestações do Espírito, são frutos do Espírito, são formas como a ação do Espírito na nossa vida gera resultado que leva à salvação. Né? De que forma leva a salvação? Os outros vendo isso, eles se convertem. Eles vendo isso, eles creem em Deus. Eles vendo essa manifestação, eles creem em Deus. Então eu já dei muitas vezes vários exemplos assim de, sei lá, em situações extremas, se você mantiver a calma, se você ficar em paz, a pessoa vai olhar para você e falar: mas o que você tem? Por que você está calmo numa situação dessa? Né? Como é que você está tranquilo? Estevão estava tranquilo. Estevão estava em paz numa situação daquela. Então você tinha lá as pessoas que estavam com raiva dele jogando pedra, mas eu tenho certeza que outros olharam para aquilo e falaram: mas peraí, como é que fez isso? Paulo foi um que olhou para Estevão e falou: pô, como é que funciona isso, né? Como é que ele conseguiu ver a glória de Deus sendo apedrejado? Então, eu tenho certeza que esse foi um evento marcante na vida de Paulo, uma coisa que mexeu com ele, né? E que gera uma consequência que a gente já sabe. Bom, e aí chegamos finalmente a 1 Coríntios 12, esse é um texto que todo mundo conhece, então eu não vou entrar muito no detalhe dele, mas vamos listar quais são os itens que tem lá em 12. 1 Coríntios 12, a partir do verso 8. Então, no verso 8, a gente vê lá duas características, dois dons do Espírito. A gente vê a palavra de sabedoria, 1 Coríntios 12, 8. Deixa eu pegar aqui na Bíblia. 1 Coríntios 12, a partir do verso 8. Tá aqui. Então tá. Porque a partir do 7, tá? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, isso aqui é bom ficar claro para todo mundo, tá? Então, são duas informações importantes que eu tenho aqui. Primeiro, ela é concedida a cada um. É individual. Esse dom é individual. E ele não é dado de graça. Ele não é dado aleatoriamente. Ele não é que ele joga para cima um monte de dom e caiu na tua cabeça, você plim, foi brindado com esse dom. Não é assim. Ele é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Tem um objetivo, tem um motivo para ele te dar esse dom. Então você não recebe um dom do Espírito de graça. Você não recebe um dom do Espírito só porque é bonitinho. Eu oro em língua. Que bonitinho. Você faz o que com isso? Nada, eu guardo. Eu não oro. Eu fico só no meu quarto. Então, o que adianta? Que adianta você ter esse dom? Eu tenho um dom de cura, mas... você já curou alguém? Não, nunca. Então como é que sabe que tem um dom de cura? Então assim, o dom, ele é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Porque a cada um é dado mediante o Espírito, né? E aí você tem, para cada um, você tem mediante o Espírito, a palavra de sabedoria para uma pessoa e para outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Aí perceba que a gente tem uma distinção de novo entre sabedoria
conhecimento, tá? E você pode ter um e não ter o outro. Isso pode acontecer. Você pode ter muito conhecimento e não ter sabedoria. Você pode ter sabedoria e não ter conhecimento. E os dois são dons do Espírito. Tanto a sabedoria como o conhecimento são dons do Espírito. Deixa eu ver, tem um outro comentário aqui. Dons do Espírito, sabedoria e conhecimento. É, exatamente isso aí. Então, é mais comum que a pessoa tenha conhecimento do que tenha sabedoria. É mais comum uma pessoa que conheça muita coisa do que você ter uma pessoa sábia. Mas você tem o oposto também, é bem comum também. Quer dizer, não bem comum, mas assim, é bem impressionante quando você tem uma pessoa sem conhecimento, mas que é sábia. Isso é muito marcante. Eu já dei esse exemplo mais de uma vez, vou falar dele mais uma vez. Uma das melhores pregações que eu já vi na vida, e ela foi tão boa que eu lembro dela até hoje, foi uma pregação dada por um rapaz que ele era o porteiro da igreja. Num dia que estava chovendo muito, inundou São Paulo inteiro, etc., tinha 10 pessoas na igreja. E eu não lembro se era um domingo, se era uma quinta-feira, mas era um culto que era para estar com a igreja cheia. Então, mas era para estar um monte de gente, tinha 10 pessoas lá. Ninguém conseguia chegar, porque estava tudo inundado, a cidade estava inundada. O pastor não chegou, os diáconos não chegaram, assim, acho que até tinha um diácono lá, mas no final das contas, quem deu a palavra, quem pregou foi o porteiro. Né? Você fala, o porteiro? É, o porteiro, foi ele, foi uma pregação maravilhosa, porque ele manifestou conhecimento, ele manifestou sabedoria, ele manifestou poder, mas mais do que o conhecimento, ele manifestou sabedoria. Humildade. Ó, tá vendo? A Paula lembra também. Ela tá aqui do meu lado só falando das coisas. Ela lembra dessa pregação também. Então foi uma pregação que não foi preparada, não foi estudada, não foi um negócio que ele fez, teologia, nada. Simplesmente ele chegou e pregou. E pregou de uma forma maravilhosa. Então, assim, é uma manifestação do Espírito. Né? Aquele homem, ele tinha o poder do Espírito. Ele tinha a palavra de sabedoria. Ele abriu a boca e quando ele falou com sabedoria. A palavra de conhecimento também é uma palavra que vem do Espírito. A partir do 9 a gente vê também que o Espírito ele também te dá fé. Né? E aí nota que aqui a fé é uma fé no sentido prático, porque o Espírito, a manifestação, os frutos do Espírito, como nós já vimos, eles geralmente têm um efeito prático com o fim de salvar, com o objetivo de salvar. Então assim, quando você tem uma manifestação de um dom, por exemplo, uma cura, a cura não é gratuita. A cura é para que aquela pessoa seja salva não só digamos, dos afligios da carne, mas do espírito, da alma. E não só ela, mas quem viu aquilo, os familiares dela, os amigos, os médicos, enfim, quem estava próximo de ver aquela cura. Então, quando a cura é manifesta, Jesus, ele mostra isso muitas vezes, né? Quando essa cura é manifesta, ela é manifesta para manifestar a glória de Deus. Tá? Então, a fé, ela também tem esse aspecto prático. Então, a fé, ela vem de uma palavra grega que significa fidelidade ou firmeza. E aí, nesse mesmo espírito de fé, né, 1 Coríntios 12, 9, é para a salvação. Né? É para você ter a certeza de que você vai ser salvo e a capacidade de salvar o outro também. Não é você que salva, é o Espírito que salva, mas enfim, a hora que você abrir a boca, você ter a certeza e você ter fé no sentido de te dar firmeza para vencer os desafios, para realizar projetos, para fazer coisa, independente de você ter recurso ou não. Quantas e quantas vezes a gente vê testemunho, principalmente de missionário, que foi para o meio da tribo não tinha nada, o cara tinha uma faca, basicamente, mas ele evangelizou a tribo inteira, evangelizou o pajé, né, evangelizou um monte de gente, ajudou através do pouco conhecimento que tinha, ajudou a curar as pessoas, ajudou enfim, mesmo sem recurso, através do Espírito Santo e por meio da fé, a gente tem capacidade de fazer coisas maiores do que a gente jamais sonhou, do que a gente jamais imaginou. Né? A cura, ela também tem vai nessa mesma linha, né? A cura, ela sempre é manifesta de uma forma em que leve à salvação. Né? Então, a cura, ela não é necessariamente um negócio milagroso que abre um céu, sai uma luz, sai um facho de luz, e a pessoa está curada. Não é sempre assim que acontece. Muitas vezes a cura acontece de forma silenciosa, de forma gradual, de forma progressiva, né? Às vezes é imediata, às vezes não. E pode ser uma cura física, como pode ser uma cura da alma. A cura da alma a gente não vê, né? Porque não aparece na televisão.
Quando a pessoa recebe a salvação e a alma dela é lavada, a alma dela é curada, a alma dela é limpa, essa é uma cura que vem também através do Espírito, mas que não é necessariamente um negócio óbvio, manifesto, claro, evidente, é uma coisa que só a pessoa vai saber, uma coisa que só a pessoa e quem vive com ela vai perceber. Então essa cura ela também vem por meio do Espírito. Tá? Outro dom do Espírito que está aqui no 10, peraí, eu estou falando do 9, né? Fé, cura. Então no 10 a gente tem a operação de milagres. Aqui um milagre não é. Perceba que ele separou de novo, né? A cura e o milagre. São coisas diferentes. Então a gente poderia, cura é uma coisa óbvia, mas o milagre seria, por exemplo, sei lá, Jesus transformar a água em vinho, o mar abrir, ou, enfim, não chover durante não sei quantos anos lá que. Como é que foi? Foi Elias? Eliseu. Foi com Eliseu, né, que parou a chuva por não sei quanto tempo e depois voltou a chover. Não, não foi com Eliseu, foi com aquele do fogo lá, da chuva de fogo, que lutou contra os profetas de Baal. Ele, Isaías? Não foi Isaías, acho que foi Elias. Elias. Elias, né? Então, no caso de Elias, o milagre ali se manifestou através da língua de fogo, queimando tudo, então deixando de queimar, a chuva que parou de chover, depois começou a chover de novo, né? Então isso aí é uma outra forma de manifestação do Espírito através de milagres, né? Os milagres na natureza, o milagre no ambiente, não é um milagre na pessoa, né? A cura é na pessoa. Prática, né? Eu gosto de enxergar mesmo dessa forma. Numa situação, vamos pôr assim, real, não pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa, Deus dá um dom para ela fazer uma coisa num determinado momento, numa outra situação, dá um outro dom. Eu vou dar um exemplo prático de uma experiência que eu tive, tá? Pouco tempo atrás eu perdi a minha mãe, mas a minha mãe ela já vivia com uma ferida na perna que ela não curava de jeito nenhum. E era uma ferida que já estava já nos ossos, já era uma coisa assustadora. E os médicos não resolviam de jeito nenhum. Aí um dia eu orei para Deus e falei assim, Senhor, não esqueça disso, porque foi muito forte para mim. Eu falei, eu sei que um dia eu vou perder minha mãe, mas eu quero que no dia em que ela for, aquelas pernas estejam curadas para a honra e glória do teu nome. Eu só orei isso. E não deu menos de um mês. As pernas da minha mãe curaram, depois de 5, 6 anos que não estavam com aquelas feridas. E quando eu cheguei, eu vi os médicos falando o seguinte, gente, a gente não consegue entender como as pernas da sua mãe curaram. E eu sabia que a minha mãe já estava ficando mal por outras questões da idade, e aí eu fui orar para Deus, eu senti Deus falar para mim, você quer que eu cure a sua mãe? E ela continue, porque ela já está numa fase cansada da vida, é isso que você quer? E o meu coração, naquela hora, eu não consegui pedir para Deus isso. Eu falei assim, eu quero que seja o melhor para ela, Senhor, eu entrego nas suas mãos. E eu voltei de viagem de visitar minha mãe, em menos de um mês, Deus recolheu minha mãe em paz. Então, eu senti o seguinte, eu nunca tive dom de cura, mas eu senti que, pela minha oração, aquilo foi a ação de Deus. Não tinha outra explicação de não ser. E eu tive uma outra explicação minha, mais curta, mais rápida, que eu estava uma vez no meu trabalho e uma chefe de setor falou para mim, eu estou com um problema que é impossível de resolver e eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei. Me deu um estalo, daquelas coisas assim que às vezes Deus bota na gente, eu virei e falei assim para ela, eu tenho fé no meu Deus que antes do expediente acabar, esse problema vai se resolver e você nem vai enfiar a mão para resolver esse problema. Quando chegou no dia seguinte, ela virou para mim e falou, nossa, seu Deus é incrível. Ela falou desse jeito. Porque aquele problema que legal. Resolver e eu nem pus a mão para resolver. Então, assim, eu sinto que eu naturalmente não teria aquele estado. Deus colocou aquilo para mim. Então, assim, eu senti que em 2 momentos Deus me usou de formas diferentes. Então, às vezes, eu acho que o Espírito Santo ele pode fazer isso. Se eu estou num lugar em que uma pessoa está enferma e eu não tenho dom de cura, Deus pode me usar para aquilo. Assim como ele pode me usar para ensinar em uma situação que não tem outra pessoa para aquilo. Você não acha que às vezes Deus pode fazer isso pelo Espírito? Eu acho que sim. Eu acho que o dom, ele pode ou não ser permanente. O dom ele pode ser usado pontualmente também. Né? De qualquer forma, é uma manifestação do Espírito. Então, nos 2 casos que você mencionou, certamente foram manifestação do poder de Deus.
por meio da tua vida. E você percebe que você não teve que fazer uma oração elaborada, não teve que ir na televisão, pedir para os 312 pastores, não nada. Você fez uma oração que veio do coração, que veio da fé. Essa é a oração que cura, né? A oração que vem da fé. A gente está sozinho. Normalmente quando a gente faz essa oração, a gente está sozinho no quarto, né? Essa é a que funciona. Mas assim, de qualquer forma, isso é sim uma manifestação do Espírito. E eu não acho que você tem sempre, digamos, aquele dom permanente. Talvez alguns sejam permanentes. Talvez alguém tenha facilidade um pouco mais de uma coisa ou de outra e que seja permanente. Mas isso não significa que você não pode fazer o outro. Então, por exemplo, eu nunca fiz uma profecia na vida. Mas isso não significa que um dia eu não possa ter um sonho que seja um sonho profético. Eu nunca, sei lá, eu não sei dar exemplos agora, mas o fato é que eu concordo contigo, né? Que Deus ele se manifesta literalmente como ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. E isso pode ser exatamente como você falou. Pode ser exatamente assim. Ele vem, faz, né, o trabalho por meio da nossa boca, por meio do nosso, não nosso intermédio, vai. Quando a gente pede, vamos colocar dessa forma, ele vem e atua em cima daquilo que a gente pediu. Mas tem alguns que são permanentes também, né? Então, por exemplo, eu acho que eu não sei se é em todos os casos, mas quem recebeu o dom de orar em línguas, sempre ora em línguas. Então, assim, e você pode escolher que hora que você ora em língua e que hora que você não ora. Né? Outro dom, como o dom de cura, tem gente que faz isso com mais facilidade, tem mais fé para isso. Não sei se é uma questão tanto de fé, eu acho que é mais uma questão do Espírito querer se manifestar naquele momento, de forma que gere um resultado, que gere salvação. Então, por exemplo, quando você orou pela sua mãe, os médicos viram. Isso pode ter gerado salvação entre os médicos. Quando teve esse caso com a tua chefe viu e reconheceu o poder de Deus, pode ter gerado salvação na vida dela. Ela falou desse jeito, eu falei, nossa, esse seu Deus, ele é incrível mesmo, ele é forte mesmo, porque você falou aquilo, e no final do dia o problema se resolveu do jeito que você falou, e eu não pus a mão. Ela percebeu então, assim, o poder de Deus aí. Se pôs a mão, eu sei que ela ia poder dizer que ela resolveu o problema, mas como ela não pôs a mão, não tinha como não dizer que não foi Deus. E aquilo eu dei glórias a Deus. E ela reconheceu, né? Para a honra e glória do seu nome. E a cura não foi foi como você falou, não foi assim, abriu o céu, desceu uma luz. Uma semana, as duas pernas. Cresceu carne, cresceu tecido, eu tenho foto disso, onde eu posso mostrar. Que teve gente que falava, olha, eu vi gente com a perna, melhor que a da sua mãe tem que amputar. E a da sua mãe curou. É a manifestação de cura de Deus, certamente, isso aí não tem nenhuma dúvida. É que eu quis compartilhar, porque assim, eu acho que é aquela coisa, eu gosto de falar, às vezes eu falo isso para a Carla, quando eu estou conversando, Deus, ele não cabe na Bíblia, tão grande que é. É verdade. Não, e é bom, o testemunho é bom porque ele edifica, né? É bom que a gente fica feliz por você, pela sua mãe, a gente fica feliz em ouvir essas coisas, ver a manifestação de Deus hoje, né? Algumas pessoas têm a tendência de achar que Deus agia lá por meio dos apóstolos, depois não agia mais. Né? O dom de cura existia lá no tempo de Jesus, que hoje não existe mais. Outro dia eu estava vendo um programa na TV que era um padre, o cara era um teólogo e que falou isso. Ele falou uma bobagem dessa. Não, mas é que linda a maturidade dele espiritual, quando ele teve essa conversa com Deus, com o Espírito Santo. O diálogo de Deus, né? Sua mãe, e ele não foi egoísta. Isso foi lindo. Assim, tipo, você falou, não, que seja feita a tua vontade. Eu não sei se foi essa maturidade. É que foi tão Quero agora. Eu quero a minha mãe. Foi tão interessante. Antes de eu orar, Deus falou comigo, você quer que eu cure a sua mãe? Porque você sabe que ela está cansada, você sabe que ela já está com uma certa idade, você quer que eu cure ela? Ele me perguntou, eu não consegui dizer cura. Eu falei, não, eu quero que seja melhor para ela. E eu senti no coração isso. E aí eu sabia que Deus estava para recolher minha mãe. E assim, eu consegui. Deus foi tão incrível que eu consegui pegar o meu filho, ela se despediu do neto, foi tudo tranquilo, minha mãe não sentiu dor. Então, assim, mas é engraçado ver que, às vezes, antes da gente pedir, Deus fala com a gente. Então, eu falo para cá, é como eu sinto, Deus não cabe na vida que tem. Não daria para dizer todas as formas que o Espírito age. Mas eu acho que é gostoso dizer o seguinte, né, que não dá para eu falar para uma pessoa o que a gente viver ser cristão. Não, você tem que ir lá experimentar, você tem que ter as suas experiências com Deus, você tem que deixar ele agir para você entender. É sentir o Espírito, né? É sentir o Espírito. A hora que você sente, você não tem volta. Né? Não tem volta.
E tem outros dons, esse aí é um dom que é aparente, que é óbvio que a gente consegue dar o testemunho, mas tem alguns outros, né, que a gente tem também e que não são tão evidentes. Então, por exemplo, no 10, ele fala de milagre, mas logo em seguida ele já fala de discernimento de espírito e variedade de línguas. Então aqui ele está falando, percebe, o tempo inteiro ele fala a outro tal coisa, e 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 a um tal coisa, e a outro tal coisa. Então assim, você não tem todos os dons, mas você certamente deve ter algum dom. Eu frequentava uma igreja um tempo atrás em que achava que assim a manifestação mais clara de que você recebeu o Espírito Santo era orar em língua. Então todo mundo tinha que orar em língua. E aí tinha até o curso de aprender a orar em língua, sabe? Tinha umas coisas assim meio exageradas, né? Eu acho que heresia, mas enfim, você tinha lá, digamos, uma ênfase muito grande no orar em línguas, porque essa era a manifestação de que você tinha recebido o Uma Espírito luz Santo, de etc. línguas. Então, mas não é Essa é necessariamente, não é grande obrigatório. curso de Você Deus. pode ter. Não, você pode ter outros dons, né? Você tem, por exemplo, o dom aqui, que é o discernimento de espíritos, que você não é um dom aparente, mas que você percebe se uma pessoa está com um espírito bom ou um espírito ruim. Você percebe se tem um espírito, digamos, no ambiente. Eu não sei bem como isso funciona, mas enfim, você consegue discernir entre o. A gente costuma falar que você. Tem uma frase moderna, né, que você fala assim, eu sou um bom julgador de caráter, eu consigo perceber rapidamente o caráter da pessoa. É esse dom. Você discerne o espírito da pessoa, você consegue verificar se aquele espírito da pessoa é um espírito bom, se ela está com... não é necessariamente você ver demônios, tá? Discernimento de espírito não é só ver demônio, pode acontecer, mas não é necessariamente isso. É você discernir, você entender se um espírito é bom ou não. Variedade de línguas não é só o dom de línguas estranhas. Variedade de línguas ela se manifesta também, por exemplo, quando Pedro fez a pregação e converteu 3.000 pessoas de países diferentes, cada um ouvindo na sua própria língua. Isso também é um dom. Né? A facilidade de idioma, isso é uma coisa que eu tenho. Para mim é uma coisa que é tão fácil entender um idioma, eu aprender um idioma, sempre foi fácil para mim. Não é um negócio assim que eu preciso me esforçar. Né? Eu conheço outras pessoas que têm essa facilidade também de você conseguir aprender rapidamente um idioma. Mas eu sei que tem gente que tem uma dificuldade tremenda, até de falar inglês, por exemplo, não dá, não consegue, não entra na cabeça. Né? Então, assim, isso também é um dom, é uma coisa que vem de Deus. E outro, capacidade de interpretar. Então, não é só você falar, mas você conseguir interpretar. E aí, o resumo disso tudo é que é um só, o Espírito. Mas é um só e o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, cada um individualmente, ou seja, ele distribui como ele quiser, para cada um individualmente. Então, cada um tem a sua parcela. Então, não fica triste você falar, sei lá, eu não oro em língua, eu não tenho dom de cura. Mas pensa bem, você não tem algum dos outros dons? Ou você não consegue manifestar os frutos do Espírito por amor, por bondade, por benignidade, por paz? Então você tem, quando você se converte, você recebe o Espírito. E não necessariamente você recebe o Espírito e sai orando em línguas. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Né? Pode não ser que você ore em línguas, mas pode ser que você tenha sonho, pode ser que você tenha profecia, pode ser que você tenha manifestação de amor. Hospitalidade também é um dom. Funcionou. Hospitalidade que você tinha mencionado? Pois é, hospitalidade também é um dom. Você saber receber, você saber cuidar do estrangeiro, ou de uma visita, isso é um dom também. Esse é um dom que eu sei que a Paula tem, por exemplo. Ela acha que não, ela fica brava comigo quando eu falo com ela, mas ela tem esse dom. Ela sabe com hospitalidade. Ela sabe receber, ela sabe conversar, ela sabe. A Paula é impressionante, ela vai andando na rua, ela conversa com todo mundo. Se você parar 2 minutos para conversar com ela, você conversa com ela sobre a vida inteira, você abre a tua vida inteira para ela. Ela tem esse dom de ouvir. Então também são dons do Espírito, e que não é necessariamente um negócio que você fala, abriu o céu e saiu uma luz. Não, não é isso, é uma característica que ele vai dando para cada um, conforme ele apraz. Então perceba que sabedoria e conhecimento também é dom do Espírito. Então se você tem facilidade em aprendizado, isso também é um dom. Você aprende facilmente. Ou se você consegue converter facilmente a informação que você tem em sabedoria, isso também é um dom do Espírito. Então, assim, a gente tem que estar aberto para todos os dons do Espírito, e todos eles têm um só propósito, todos eles, a salvação do homem. Não só da pessoa que recebeu, mas para você manifestar esse dom e salvar os outros. Abrir a boca e manifestar. Renato, uma coisa que confunde muito, que eu vejo em muitas igrejas, pelo menos assim que eu passo, às vezes eu entro e converso com uma pessoa que ela geralmente
está convertido e fala, eu não sei qual que é o meu dom do Espírito Santo. Como é que eu faço para assim? Será que eu não tenho dom nenhum, não ganho dom para nada? Eu não ganhei eu não tenho dom para nada, superpoder? eu não tenho nenhum dom, né? Eu não Eu já ganhei ouvi isso também. superpoder? Eu não tenho nenhum dom. Eu acho Dessa que forma. não tem quem não tem nenhum dom. Pode ser que você não tenha encontrado qual que é o teu, mas não tem quem não tem nenhum. Porque Deus dá a todos da forma como Ele quiser, da forma como Ele gosta, da forma como Ele, né, como Ele sente vontade. Você tem Então que você ver que tem está um em dom. Deus e a disposição para o Espírito usar a gente, eu acho. Chega na hora e ele vai usar. Aí, de repente, puxa vida, ele me usou e eu nem percebi. Não é? Não, um outro dom que não está listado aqui claramente, mas o dom de música. Né? Quando eu digo música é geral, você tocar um instrumento, você saber cantar, você saber se portar, você administrar um louvor. Né? Uma outra. é, Tem outros dons em outras passagens, que é o dom de socorro. Né? O dom de socorro é a capacidade de você auxiliar, de você ajudar alguém. Então você tem esse dom, por exemplo, quando os apóstolos decidem socorrer outra igreja. Quando Paulo vai lá visitar a Grécia, ele resolve trazer uma oferta para Jerusalém. Né? Então, quando eles começam a administrar a própria igreja, quando você está auxiliando e ajudando outras pessoas com comida, com o que elas precisam, isso é um dom também do Espírito. Outro dom, o dom de governo. Ah, isso aqui, só para vocês saberem, está em Atos 12, 28, tá? É esse mesmo texto, um pouquinho mais para baixo. 12, 28, ele fala, olha só, ele fala, além desses que a gente já mencionou, eu não vou entrar em um por um agora, porque o nosso horário já está quase acabando, mas ele fala, ó, apóstolo, também é um dom, né? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, Atos profeta, 12? 28. No mesmo capítulo, capítulo 12, verso 28. Ué, Então mas vai Deus, até o 25? 1 Coríntios 12, Ah, Apóstolo, profeta, evangelista, mestre, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, operador de milagre, dons de curar, socorro, governo e variedade de língua. Tá? Mas aqui não é uma lista completa. Isso aqui ele estava dando exemplos. Ele falou, olha, aqui na igreja a gente tem isso, tem aquilo, tem o outro, não sei o quê. Então ele estava dando exemplos. Só que além disso tem os outros que a gente já mencionou. E ele continua, né? Porventura são todos apóstolos? Ou são todos profetas? Ou são todos mestres? Ou são todos operadores de milagres? Né? Esse dom de mestre, eu sei que é um dom que eu tenho. E assim, não é querendo me falar, eu sou mestre. Não, não é isso. Mas é que assim, é uma coisa que para mim é fácil, ele vem naturalmente, não exige esforço. Né? Então, assim, eu estar dando uma aula, eu preparar uma pregação, é uma coisa que meio que eu não sei explicar. Flui. Né? A coisa vem, eu consigo facilmente preparar. E não é só aula de assuntos religiosos, aula aula bíblica. Né? A minha vida inteira. Eu comecei com 18, 19 anos de idade, eu estava dando aula. Foi uma das primeiras profissões que eu tive na vida, foi ser professor. E também era fácil. Né? Eu estava dando aula de coisas técnicas, de AutoCAD, de Java, linguagem de programação. Eu dei aula de muita coisa já nessa vida. E era um negócio que para mim sempre fluiu naturalmente. Mesmo antes eu saber que isso era um dom. Eu nem sabia que isso era um dom que vinha de Deus, mas eu tinha isso aí, era uma coisa que vinha. Uma coisa que Sabia. sempre usar o teu dom, né? Porque já fluiu com o que você já fazia. Então, Então, assim, era um dom que eu tinha que eu não sabia que eu tinha, mas estava lá, entendeu? Já se manifestava. E não só na igreja também. Né? Na igreja, na verdade, foi mais recentemente, não faz muito tempo que eu dou aula. Eu comecei mais seriamente mesmo aqui na IEP. Antes disso eu dava uma ou outra aula, de vez em quando pregava, mas não era um negócio assim que toda semana fazia, não era assim. Então é agora, de 2 anos atrás. Mas mesmo assim, a vida inteira eu já percebi que tem essa facilidade. Né? Uma outra coisa que eu tenho facilidade é de língua, já mencionei isso aí. Para mim é fácil, não sei. Meio que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Mas, por exemplo, francês. Francês é um idioma que eu estou aprendendo ouvindo rádio. Eu boto numa rádio da França e deixo tocando. No começo eu não entendia nada. Para mim parecia uma coisa. Não entendia nada. Mas o cérebro meio que vai se moldando, eu não sei explicar. Né? Eu sei que hoje eu consigo entender. Eu ouço uma rádio e consigo entender o que eles estão falando. Não fiz uma aula, não estudei, não vi gramática, nada. Fui ouvindo. Né? Então, assim, isso é uma coisa que para mim acontece naturalmente. Mas não, eu sei que não é assim para todo mundo. Então, esse é um dom que eu sei que eu tenho. Agora, um que eu sei que eu não tenho, por exemplo, é de profecia. Nunca fiz uma profecia. Nunca fiz uma cura. Né? Cura, quando tem, é coisa pequena, assim, a cabeça está doendo, você pega a hora e para de doer. Sei lá, a cabeça da Paula está doendo, você pega a hora. Então, esse tipo de dom também, digamos, curas menores, vamos dizer assim.
né? O Espírito manifesta conforme ele quer, a hora que ele quer. Mas é um dom que eu não tenho. Então, assim, a gente tem que saber onde é que a gente está na igreja, né? Que dom que eu tenho? Como é que eu posso ajudar no reino? Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero terminar a aula de hoje. Você precisa saber reconhecer o dom que você tem, entender o que o Espírito te deu. Ele certamente te deu algum dom, né? E o que a gente precisa fazer é usar esse dom para o poder, para a honra e para a glória do reino de Deus, usar na igreja e usar para evangelismo, usar para evangelizar, né? Amigos, família, eu sempre repito isso nas aulas, mas a gente tem que evangelizar, a gente tem que falar para os outros do reino. E o Espírito, quando você abriu a boca, o Espírito coloca o que você tem que falar. Você não precisa saber o que você tem que falar, você não precisa estudar, você não precisa ter o conhecimento, né? Ele te dá a sabedoria, ele te dá o ensino. E são dons do Espírito também. A gente precisa saber reconhecer esses dons. E quando você receber um desses dons, usar. Então tem gente que tem facilidade para administrar. Isso é um dom tremendo, né? Quem consegue administrar a igreja, quem consegue administrar, sei lá, a contabilidade, quem consegue administrar é um dom também. E não necessariamente isso tem que estar na mão do pastor, né? O pastor Ricardo, ele tem o dom de pregação, ele certamente tem esse dom, né? Aliás, todos os pastores da igreja têm esse dom. A gente vê eles pregando e a gente fala, gente, coisa linda, coisa legal. Eu falei para o Ricardo já, para o pastor Ricardo, eu falei, pastor, eu acho que eu nunca vou saber pregar que nem você prega. Eu nunca. Não sei, eu não sei fazer isso. É um dom que vem de Deus, é uma coisa que ele abre a boca e parece que sai naturalmente, né? A impressão que dá é que sai, a coisa sai fluida, né? É um dom que ele tem. E esse é um dom que ele tem, né? Administrar a igreja é um dom que algumas pessoas têm, mas não necessariamente todas têm. E você não precisa ter todos eles juntos, né? Então o ponto é,